Salve galera do Terceirão, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Beleza. Estamos aí para mais uma aula de matemática, frente 3D, aula 5. Hoje trabalhando triângulo retângulo, tá? Aqui vocês estão vendo um triângulo retângulo e o que caracteriza um triângulo retângulo? Porque ele é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus que está aqui no vértice A. Beleza? Bom, você sabe que todo triângulo possui 3 vértices, 3 lados, 3 alturas, né? Então eu tenho aqui os vértices nomeados da seguinte forma: A, o ângulo reto, B e C, os ângulos agudos. Por que eu sei que eles estão agudos? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se eu já tenho um ângulo de 90, a soma dos outros dois tem que ser 90. Como nenhum ângulo é nulo ou negativo, os dois obrigatoriamente são menores que 90 graus. Beleza? Então, a maior parte dos triângulos retângulos que vocês encontrarem já nomeados, com vértices nomeados, terão o A no ângulo reto. É obrigatório isso? Não. Mas é uma política da boa vizinhança e um hábito comum aí dos autores. Tá? A partir dos nomes dos vértices, nós temos os nomes dos lados também. Tá? E aí, quando você tem o vértice A ou ângulo A, o lado oposto eu chamo de lado A. Se o vértice é uma letra do nosso alfabeto maiúscula, o lado é a letra do nosso alfabeto, só que minúsculo. O lado oposto ao ângulo B ou vértice B é o lado B, e o lado oposto ao vértice C ou ângulo C é o lado C. Além disso, todo triângulo possui 3 alturas, e eu tracei aqui a altura referente ao ângulo de 90 graus. Né? A altura, lembra, ela parte do vértice e forma, é um segmento de reta, né, que parte do vértice e forma com o lado oposto um ângulo reto. Então, a altura divide o triângulo retângulo em 2 triângulos retângulos. Né? Eu tenho um ângulo de 90 aqui, um ângulo de 90 aqui. Então, esses 2 triângulos formados são também triângulos retângulos. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aqui do lado esses 2 triângulos de forma separada para a gente fazer as comparações. Então aqui estão os 2 triângulos, tá? Vejam que essa altura cortou o meu triângulo retângulo anterior, né? E eu formei os dois, peguei esses 2 aqui e desenhei separadamente lá. Bom, eu tenho aqui o M e o N. O que são esses M e N? O M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, e o N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Eu não falei anteriormente, até porque vocês já se lembravam disso, né? Todo triângulo retângulo tem um lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que nós chamamos de hipotenusa, e os outros 2 lados que nós chamamos de catetos. Né? Normalmente a hipotenusa é o A e os catetos são B e C. Bom, então agora eu não preciso mais dessa parte interna do meu triângulo, né? Eu vou apagar aqui. Tá? E vou nomear os ângulos, né? Vou dar valores para esses ângulos. Como assim nomear? Eu não sei quanto eles valem, sim, mas se eu chamar esse ângulo de um tracinho, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de um tracinho, porque lembra, eu só cortei ele aqui e trouxe para cá. Se eu chamar esse ângulo C de 2 voltinhas ou 2 tracinhos, esse C é o mesmo C daqui, ele também vale 2 tracinhos, ok? Agora, observe uma coisa importante. Lembra de semelhança de triângulos? 2 triângulos são semelhantes quando os 3 ângulos internos são congruentes e os lados são proporcionais. Tá? Esses 3 triângulos são semelhantes? Bom, existe um caso de semelhança chamado caso AA, ângulo-ângulo. Né? Tem o lado, o lado, ângulo, lado. Mas eu quero agora que você lembre do caso AA. Todo triângulo, todo par de triângulos que tem 2 ângulos correspondentes congruentes são semelhantes. Tá? Vejam, esse triângulo ABC, ele tem os lados A, B e C, vértices A, B e C, ângulos 90, uma voltinha e 2 voltinhas. Compara com o triângulo AB, vou chamar esse vértice aqui de vértice D, é o ponto base, né? É o pé da altura. Vou chamar de D, é esse mesmo D aqui, né? Lembra? A altura estava formando 90 graus aqui, né? Então é o vértice D. O triângulo ABC,
é semelhante ao triângulo ABD, sim ou não? Vamos ver. Pelo caso AA, eu tenho um ângulo de uma voltinha, que é igual a esse, e um ângulo de 90 graus, que é igual a esse. Como eles têm dois ângulos congruentes, obrigatoriamente o terceiro ângulo vai ser congruente a esse. Por quê? Por que será? Pausa o vídeo agora e tenta lembrar. Por que será? Bom, se você tiver lá um ângulo de 60 e um ângulo de 40, você sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se um vale 60 e o outro vale 40, 60 mais 40 deu quanto? 100 graus. Falta quanto para o terceiro ângulo? 80. Então, se esse é um de 60 e esse é um de 40, e aqui também, o terceiro ângulo tem que ser 80 nos dois casos. Ou, esse ângulo é 90. Se esse aqui vale 20, 90 mais 20, 110. Esse 20 é o mesmo 20 daqui. Então aqui também eu tenho 90 mais 20, 110. Ou seja, os dois seriam iguais a 70 graus. Com isso, esse ângulo é congruente a esse. Tá? Duas voltinhas, duas voltinhas. O triângulo ABC é também congruente ao triângulo ADC, pelo mesmo motivo. Duas voltinhas, 90, 90. Então esse ângulo vai ser o ângulo B, o ângulo de uma voltinha. Tá bom? Bom, pelo processo de transitividade, você conclui que se esse triângulo é semelhante a esse e esse triângulo é semelhante a esse, esses dois também são triângulos semelhantes pela transitividade da igualdade ou da semelhança de triângulos. Tá bom? Outra coisa importante, galera. Quando eu tracei a altura aqui e dividi os dois triângulos, você concorda que esse ângulo, somado com esse ângulo, vai formar o ângulo de 90 graus? Sim ou não? Isso está provado também aqui. Veja, você tem um ângulo de 90 graus. Quanto falta para 180? 90. Uma voltinha mais duas voltinhas tem que dar 90. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, galera, a partir desses três triângulos, na verdade um triângulo só, a partir da altura eu dividi ele, né? E mostrei para vocês que esses três triângulos são semelhantes. Eu deduzo uma série de fórmulas aqui, tá? Eu elenquei as 5 mais importantes, que são as que estão aí na página 2, tá? O primeiro, o Teorema de Pitágoras, que todo mundo já utiliza há bastante tempo, né? E essas outras 4 eu deduzi fazendo observação entre esses triângulos aqui, tá bom? Então, olha só, primeiro, A desse primeiro triângulo, vou chamar esse aqui de triângulo 1, esse de triângulo 2 e esse de triângulo 3. Tá? Eu estou usando o triângulo 1 com o triângulo 2. A do triângulo 1 é o lado que está entre uma voltinha e duas voltinhas. No triângulo 2, quem está entre uma voltinha e duas voltinhas? O C. Então, A sobre C. E agora peguei o C do triângulo 1, que está entre uma voltinha e 90. No triângulo 2, quem está entre uma voltinha e 90 é o N. Então, C sobre N. Quando eu multiplico o cruzado, isso eu fico com C vezes C, que é C ao quadrado, igual a vezes N. C ao quadrado igual a vezes N. Se eu comparar agora o primeiro com o terceiro, eu tenho A entre uma voltinha e duas voltinhas está para B, entre uma voltinha e duas voltinhas, assim como o B, que está entre duas voltinhas e 90, está para M. De novo, B ao quadrado igual a vezes M. Então daqui eu tenho o quê? Todo cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção daquele cateto. Né? Lembra que quando eu tinha aqui a altura, aqui era o M e aqui era o N, né? Então, o lado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção daquele lado. O lado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção daquele lado. Tudo bem? Vou comparar o triângulo 2 com o triângulo 3 agora. H está entre duas voltinhas e 90. Quem está entre duas voltinhas e 90 aqui? O N. O N está entre uma voltinha e 90. Quem está entre uma voltinha e 90 aqui? O H. Então, o H está para N, assim como o N está para o H. Quando eu multiplico o cruzado, eu fico com H ao quadrado igual a M vezes N. Está aqui. Ou seja, o quadrado da altura é igual ao produto das duas projeções. Tranquilo? Tudo bem? E agora eu vou comparar de novo o primeiro com o segundo.
né? Poderia fazer lá com o terceiro, mas fiz o primeiro com o segundo. A está entre uma voltinha e duas voltinhas. Quem está entre uma voltinha e duas voltinhas aqui é o C. Então A sobre C. B está entre duas voltinhas e 90. Quem está entre duas voltinhas e 90 aqui? O H. E aí eu chego a outra importante relação. A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos dois catetos. Isso para todo e qualquer triângulo retângulo. Eu tenho aqui no quadro agora um triângulo pitagórico, né, um triângulo retângulo, e eu posso aplicar Teorema de Pitágoras a ele. Né? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? E eu preciso também lembrá-los que no triângulo retângulo os catetos assumem papéis de lado, de base e altura desses triângulos. Né? Então eu poderia considerar aqui base B e altura C. Por que eu posso considerar altura B? Né? Altura B. Porque o B liga o vértice ao lado oposto, formando 90 graus com esse lado. Se eu desenhar esse triângulo invertido aqui, olha só, né? Se aqui for o B, aqui o C e aqui o A, o B passa a ser base e o C é altura. Então eu posso calcular a área do triângulo retângulo fazendo B vezes C sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer. Aí você tem no final da página 2, triângulo pitagórico, né? O triângulo 3, 4, 5 e os seus múltiplos ali, tranquilo? E aí vamos fazer os exercícios 1 e 2 da página 3. Vamos lá? Exercício 1, página 3, exercício da CAF. A razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é 4/3. Se a hipotenusa mede 30 metros, então o perímetro do triângulo em metros é igual a... Gostaria que agora você pausasse o vídeo, tentasse fazer o exercício e aí desse continuidade no vídeo para ver se fez certo. Olha só, continuando. Se B sobre C é 4/3, eu tenho que B é igual a 4C sobre 3. Tá bom? Agora eu vou substituir no Teorema de Pitágoras. Ele me disse que a hipotenusa vale 30, então 30 ao quadrado é igual ao B, que é 4C sobre 3 ao quadrado, mais C quadrado. 30 ao quadrado é 900. 4 ao quadrado é 16, C ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais C quadrado. Então, 900 é igual a 16C quadrado sobre 9, mais C quadrado. Tiro o mínimo múltiplo comum ou multiplico tudo por 9, tanto faz. 900 vezes 9 dá 8.100. 16C quadrado sobre 9 vezes 9 dá 16C quadrado, corta o denominador, né? Mais C quadrado vezes 9 dá 9C quadrado. 16C quadrado mais 9C quadrado dá 25C quadrado, que é igual a 8.100. Esse 25 que está multiplicando divide o 8.100, então eu tenho que C ao quadrado é igual a 8.100 sobre 25. Se C ao quadrado é igual a isso, o C é a raiz quadrada disso. Aqui não faz sentido falar em positivo ou negativo, porque C é lado de triângulo, então não pode ser negativo, né? C é a raiz quadrada de 8.100 sobre 25. Eu posso simplificar antes ou depois, né? Raiz quadrada de 8.100 é 90 e de 25 é 5, 90 sobre 5 dá 18. Então o valor de C é 18. Volta aqui e acho o valor de B. 4 vezes 18 dividido por 3. 18 por 3 dá 6, 4 vezes 6, 24, ou 4 vezes 18, que dá 72, sobre 3 também é 24. A pergunta era, qual o perímetro desse triângulo? A hipotenusa é 30, ele me deu, o B vale 24 e o C vale 18, 30 mais 24 mais 18 dá 72, letra E. Beleza? Bom, agora o exercício 2, né, da Federal do Paraná, diz assim, uma corda de 3,9 metros de comprimento conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema que está aí no quadro. Observe que o ponto mais alto dessa polia está 1,5 metros acima do plano em que o bloco desliza. Caso a corda seja puxada 1,4 metros na direção indicada, ou seja, para lá,
a distância x que o bloco deslizará será d. Tá? Então ele está perguntando, puxando 1,4 metros essa corda, quanto que o bloco vai se deslizar nesse sentido? Tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz foi separar esse triângulo aqui, né? Esse lado, esse lado e esse lado, né? Esse ângulo é de 90 graus, e desenhei aqui. Esse lado é 1,5, aqui é 3,9, e eu chamei esse pedaço todo aqui, tudo isso aqui, eu chamei de y. Apliquei Pitágoras aqui, 3,9 é a hipotenusa, a ao quadrado, é igual a 1,5 ao quadrado mais y ao quadrado. 3,9 ao quadrado é 15,21 e 1,5 ao quadrado é 2,25. 15,21 menos 2,25 dá 12,96. Como y ao quadrado é igual a 12,96, y é a raiz quadrada de 12,96. Você lembra como é que tira a raiz quadrada de número com notação centesimal, né? Com duas casas? Escreve 1296 sobre 100, porque raiz quadrada de 100 é 10, e raiz quadrada de 1296 é 36. Então fica a raiz quadrada de 1296 sobre raiz quadrada de 100, vai dar 36 sobre 10, que é o 3,6. Ok? Bom, feito isso, eu tenho que esse comprimento todo é 3,6. Próximo passo, imaginar que a corda puxou esse 1,4 metros, o teu bloco deslizou para cá, veio para essa posição aqui, certo? E aí você tem um novo triângulo aqui, né? Que é esse aqui. Tá? Que tá lá. Vejam, a altura continua 1,5. O comprimento dessa corda, bom, era 3,9 metros. Como já puxou 1,4, você vai tirar daqui, né? Você vai tirar dos 3,9 metros, esse 1,4 vai dar 2,5 metros, tem a corda. E agora, essa distância aqui é o 3,6, que é todo o comprimento, menos essa distância que ele já andou, que é o x, que na verdade é o que a gente quer saber quanto vale, né? Então, de novo, a altura 1,5, o comprimento da corda era 3,9, como já puxou 1,4, ela virou 2,5, que é 3,9 menos 1,4, e essa distância é tudo, que nós calculamos 3,6, menos esse pedaço, né? Tudo 3,6 menos x, que eu chamei de uma outra variável z, só para facilitar minhas contas aqui. Se eu usar 3,6 menos z, vai dar a equação de segundo grau, vai dar uma calculeira, e assim fica mais fácil. Tá? Então eu chamei isso aqui de z, esse pedaço aqui eu chamei de z. Lembra que esse pedaço z é o 3,6 menos x. É todo esse comprimento menos o x, certo? Hipotenusa é 2,5, então 2,5 ao quadrado é igual ao cateto 1,5 ao quadrado mais cateto z ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 6,25 e 1,5 ao quadrado é 2,25. 6,5 menos 2,25 dá 4. Se z ao quadrado é igual a 4, z é 2. Agora, se 3,6 menos x é 2, 3,6 menos x é 2. Quanto vale x? 1,6. Resposta letra C. Beleza? Bom, galera, na sequência eu estou com vocês aí para tirar as dúvidas das aulas anteriores. É isso aí. Até mais. Abraço.